Um bom dia a todos os meus amigos que semanalmente acompanham a reflexão que vai ao ar sobre algum tema de interesse e de formação para toda a sociedade. Escolhi para hoje um tema muito candente e muito próprio dentro do contexto da sociedade em que nós vivemos. O medo e a falta de confiança do mundo atual. Minha gente, na história da humanidade, nunca houve uma tecnologia tão avançada da qual se tem conhecimento como em nossa época. Contudo, a irrupção do medo e insegurança também se acentuaram. E esses, quando, além do normal, tende a distúrbios neuróticos, algo tem a ver, algo está errado. Por quê? Uma coisa é certa, o novo sempre provocou medo e insegurança. Por isso a resistência de muitos em dar um passo para o desconhecido. Um exemplo que podemos citar é uma empresa que, quando decide fazer mudanças, ela, de fato, decide ser mais competitiva, apontando novos caminhos, métodos, novos produtos, etc., cria um impacto. E com certeza isso causa medo. Todos ficam de sobreaviso, até pelo risco de perder o seu próprio emprego. Outro exemplo relaciona-se à criança. Quando a criança passa por uma experiência negativa em relação à sua segurança, que logicamente e muitas vezes está nos pais, isso irá se refletir de forma marcante em sua personalidade. Aliás, que muitos não se dão conta disso. Por exemplo, o medo da separação dos pais, o medo do abandono. Gente, isto é cruel na vida de uma criança. Pois passa a ser um medo doentio e de tal forma que se manifesta que cada saída da mãe e do pai torna-se um pesadelo para a criança. Tenho atendido muitas pessoas que trazem isso desde a infância. Problemas e mais problemas que sofreram já no útero materno, na primeira infância dos 0 aos 6 anos, a fase da anomia e posteriormente experiências não tão edificantes dentro do lar. O que a psicologia fala quando se trata desse aspecto? Sigmund Freud, ele diz assim: o medo surge na criança quando ela reprime as fortes pulsões instintivas da sexualidade e da agressão. Ora, isso é meia verdade, pois explica alguns modelos de medos, principalmente aquele que não tem um fundo real. Mas a terapia comportamental, ela diz assim: o medo é uma emoção que se baseia na estimativa de uma situação de perigo. Amsam Grimm. Esse é o medo que está conduzindo as pessoas na atualidade a uma séria situação de desconforto. E parece se acentuar dia a dia essa situação.
Partindo dessa realidade, aliás, criada pelo próprio ser humano, através da sua inteligência, nós vemos que o avanço da tecnologia, de certa forma, provocou insegurança frente ao extraordinário progresso que se desenvolveu ao longo dos séculos. Daí o sentido da encíclica de Bento XVI, nosso Papa Emérito, Spe Salvi. Salvos pela esperança, apontando caminhos e respostas concretas ao homem de hoje. Pois esse se encontra numa encruzilhada da história em que avançou no progresso técnico, mas perdeu o sentido e a esperança. E isso se torna para muitos uma questão que vai para a disfunção até patológica. Agora nós temos posturas diferentes frente ao incerto. Atitudes positivas frente ao medo. O mistério da encarnação é um exemplo claro disto. Quando José viu que Maria estava grávida, ele não seguiu a lei que permitiu o apedrejamento de Maria, mas olhou a sua pessoa. Em Mateus 1:20 diz: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. É algo novo, gente, que não estava previsto por José. E Deus agiu de forma misteriosa, sem dar explicação. Por isso José precisou do encorajamento do anjo para não se apavorar e admitir o novo. E José confiou. Abriu-se ao novo que Deus lhe apontou. E a gente, só pessoas de fé pura têm coragem para tal. Atitude negativa frente ao medo, temos um outro exemplo. O rei Herodes, ao saber da criança recém-nascida que seria o Messias, reagiu. Diz o texto bíblico: ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Mateus 2, versículo 3. Fica claro aqui, minha gente, que o medo que o rei teve de perder o poder está explícito. Isso porque o poder de Herodes não era uma expressão de sua força interior, mas sim a expressão do seu medo. E isso levou a uma atitude extrema da parte dele. Fez assassinar de forma cruel todos os seus rivais e de modo especial as crianças abaixo de 2 anos e do sexo masculino. Se nós observarmos a sociedade de hoje, nós vamos encontrar situações parecidas, muito semelhantes, onde o medo faz determinadas pessoas partir para a agressão, para crimes hediondos, seja do ponto de vista da sociedade, dos responsáveis da coisa pública e de tantos outros elementos e situações que de fato coloca a pessoa numa atitude de autodefesa, partindo para crimes hediondos. Portanto, nesse sentido, os rivais, e a gente percebe hoje também na política, principalmente, na questão do poder, a agressão. A agressão como resposta ao medo que
que se instala no coração de tantas pessoas. E faz com que essas pessoas se tornem reféns do seu próprio medo, que foi o que aconteceu com Herodes. Quando alguém sente-se arranhado em seu poder, além de entrar em pânico como Herodes, ainda é capaz de atrocidades. E é como eu disse antes, é o mundo social, político, econômico que se retrata essa mesma situação de medo. Há um medo que é normal, cria o limite, mas o outro que se torna patológico. Voltando à figura de Maria, entre o medo e a confiança, o grande escritor e monge beneditino Anselm Green, ele faz uma bela reflexão em torno de duas personagens bíblicas relacionadas ao medo, Maria e Zacarias. A primeira torna-se um exemplo de pessoa de muita fé e confiança, Maria. Essa assumiu uma postura corajosa diante do encontro com o anjo, quando lhe dá a notícia de que seria mãe. Agraciada. Maria ficou assustada, Senhor é contigo. mas foi capaz Bendita és tu entre as mulheres. de meditar as palavras ouvidas. Vejamos o texto bíblico. Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Lucas 1:30 seguintes. Minha gente, Maria mostrou coragem e agiu com coragem frente ao desconhecido. Lucas 1:38. Faça-se em mim, diz ela, segundo a tua palavra. O sim de Maria é o modelo de uma resposta ao seu próprio medo diante do povo e diante do novo. Enquanto o sacerdote Zacarias, sua reação foi de pânico e dúvida. E por isso ficou mudo até o dia em que nasceu o menino. Maria, no entanto, conservou a serenidade. Isto mostra uma pessoa de fé e de confiança, mesmo diante do desconhecido. Agora, para finalizar, faço a pergunta: por que o medo e o pânico na sociedade de hoje? Porque, afinal de contas, o medo paralisa. E quando queremos dar respostas de maneira excessivamente racional, sem nos abrir ao Espírito da verdade, que é Jesus Cristo, as coisas se embaralham e nos tiram a nitidez do foco real.
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? A autossuficiência reivindicada de forma absoluta pela sociedade contemporânea está custando um alto preço, minha gente. Jesus, em todos os seus ensinamentos, nos diz 366 vezes: não tenhais medo. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Ora, veja a profundidade desta expressão. Não tenhais medo. Afinal, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, em nome do Pai, nos dá segurança. Ele é o fiador. Não tenhas medo. Ora, o que vemos é que muitos buscam respostas em coisas meramente humanas. Jesus respeita a opção de cada um, mas oferece um caminho seguro para o ser humano quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós. Meu jugo é suave e leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos irmãos e irmãs, confiemos nas palavras do Mestre Jesus e certamente seremos felizes. Agradeço a todos pelo acompanhamento e a meditação desse texto, e até a próxima semana, se Deus quiser.